Meus queridos, mais um semanário de oração. Estamos de volta depois das férias que nós tentamos descansar, repousar para voltar ao trabalho. E voltamos, estamos aqui novamente para mais um semanário de oração. Esperamos em Deus todos estejam bem, todos tenham passado o mês de janeiro em paz, todos também possam, na medida do possível, ter descansado e se animado em Deus. E animados no Senhor, estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com todos vocês, com a nossa querida Federação de SAFs, do nosso Presbitério Centro do Recife, da qual eu sou o secretário, e com muito carinho, com muita alegria, mais uma vez, fui escolhido para secretariar as queridas servas do Senhor, e quero agradecer aqui ao Senhor e também a indicação que as servas dele fizeram e o que o nosso querido presbitério atendeu. Eu quero também agradecer à igreja presbiteriana em Timbaúba, ao conselho e a toda a igreja pelas férias, por todo o carinho a mim dedicado, muito obrigado. E quero agradecer ao nosso presbitério, que hoje nós vamos também compartilhar com o nosso Conexão PCRE, que agora eu faço parte, desse grupo no Zap. Quero agradecer a todos os colegas por terem mais uma vez me escolhido como vice-presidente do nosso presbitério. Foi pelas anotações em minha carteira de ministro a 10ª vez, porque uma das vezes não foi anotado uma ou duas, salvo engano, acredito que uma vez, então seriam 11 vezes, mas comprovadamente por minha carteira de ministro, essa foi a 10ª vez que eu fui escolhido pelo plenário do presbitério, e o plenário do presbitério, a maioria votou para que eu pudesse ser mais uma vez o vice-presidente. Agradeço compor a nossa executiva, o nosso presidente, o reverendo Samuel Santos, o vice esse que vos fala, o secretário executivo, nosso reverendo Sandro Guilherme, o nosso secretário protocolar, nosso presbítero Nilson, o nosso secretário de atas, nosso reverendo Adelson, e o nosso tesoureiro, o nosso presbítero Valdo. Essa é a nossa executiva que vai trabalhar esse ano com muito carinho para que todos sejam abençoados e nós também. Então, do presidente todos os queridos que compõem o nosso PCRE, um abraço desse esforçado vice-presidente. Então, a palavra do Senhor para todos nós a partir de agora, e um pedido de oração, Oremos por nossas igrejas, oremos pelo nosso querido reverendo Alberto, a sua esposa Andréia. Estamos orando, intercedendo por vocês. Acabamos de fazer, agora antes de começarmos a gravação, como é comum em nosso semanário de oração. Para quem não conhece esse trabalho, eu vou também pedir, não só que vocês orem pelo reverendo Alberto e sua família, acho que orem também por esse trabalho, para que o Senhor nos ajude a continuar a fazer o semanário de oração. De volta para o pedido, precisamos orar com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação pelo nosso querido reverendo Alberto. Que Deus o abençoe, proteja, o cure, resolva as dificuldades todas pelas quais ele vem passando, que ele possa em breve estar de volta aos seus trabalhos normais, ao seu serviço do seu dia a dia como pastor. Que Deus o abençoe com ricas e maravilhosas bênçãos. A maior delas agora, que ele mais precisa,
ser curado de todos os seus males. E quanto a todos nós que estamos militando, que o Senhor nos ajude a militar no serviço, na obra do Evangelho, com destemor, numa época tão difícil como essa que nós estamos vivendo, época secularizada quase que plenamente, e a secularização da igreja vem atingindo a igreja em todos os seus, em todas as suas organizações, em todas as suas partes. A eclésia vem sendo atingida por essas ideias, né, tremendas que são tremendas do jeito ruim, prejudicam a igreja em todos os sentidos. Antes de começarmos a mensagem, além de tudo que já dissemos e toda a gratidão que temos a cada um de vocês, peço encarecidamente que você escute até o final, com muito carinho, ore por nós, antes, durante e depois da mensagem. Se você quiser, deixe o seu like, a mensagem estará, e as outras estão já no canal Saber a Fé, repetindo, o canal Saber a Fé, no YouTube e no nosso Facebook. E se você quiser, por misericórdia, você pode se inscrever no seu canal, deixar no nosso canal. Se você tiver vou me esforçar para me inscrever no seu canal também, mas se inscreva no nosso canal, compartilhe essas mensagens, deixe o seu like, comente coisas boas. Se for coisa assim que você não goste, vou ouvir, vou responder, desde que seja de forma respeitosa. E de uma forma respeitosa também, nós queremos deixar aqui essa palavra. Que hoje o tema é: Deus pode ser explicado? Ou como vai rezar no título, perdão é o nosso tema, ou como Deus pode ser explicado, não é, pelo Evangelho. Repetindo, perdão, ou como Deus pode ser explicado pelo Evangelho. Existem no nosso contexto de igreja, nós louvamos a Deus de muitas formas, muitas maneiras, desde com as nossas ofertas, nossos dízimos, nossas orações de louvor, os nossos hinos, nossos cânticos espirituais, e de muitas maneiras todo ser que respire deve louvar ao Senhor, e a nossa vida como crente deve ser uma vida de louvor, de adoração, mas tudo isso só existe por causa do perdão. Mas o que é que tem a ver? Você pode, uma hora dessa, né, estar a se perguntar, o que é que tem a ver, pastor Elci, o perdão com Deus ser explicado? Já que existe, desde 2015, uma canção que diz que Deus não pode ser explicado por ninguém. Eu ouvi isso domingo passado, não conhecia, e desde que eu vi, que reflito, hoje já é quinta-feira, então saí da igreja, mesmo de férias, fui para a igreja e me deparei com essa canção. O Ministério de Louvor cantou para nós, nos dirigiu. Eu não cantei, porque eu não consegui discernir aquilo ali como algo de fato bíblico, cristão, e fiquei com aquilo na mente. Deus não pode ser explicado por ninguém, nem pelo ateu, nem pelo crente, por ninguém. A moral dessa canção, da letra, é essa. A melodia não é lá essas coisas, a letra bem pior, mas deixando de fora críticas que tenhamos a fazer a este louvor pós-moderno, ele é de fato pós-moderno. Porque de fato, você que é cristão já há bastante tempo, você que é cristão agora, né? Isso recentemente, de fato, Deus não pode ser explicado por ninguém? Você acha isso? Bom, não é assim. Não é assim de maneira nenhuma. E nós vamos começar a falar que Deus de fato se explica
Deus se autoexplicou. Vou logo chegando no ponto crucial aqui da nossa mensagem. Deus se autoexplica, e Deus se autoexplica no Evangelho. E Deus se autoexplica no Evangelho pelo perdão de todos os nossos pecados. Uma coisa que não parece estar interligada, mas está absolutamente interligada. E Deus se explica em sua revelação. A revelação escrita, a Bíblia, a palavra inerrante de Deus, perfeita, infalível, inerrante. E Deus se explica em Jesus, a revelação viva, o Verbo que veio a este mundo, o nosso Redentor. Deus torna-se homem, e em Jesus nós temos todas as explicações mais que suficientes. A partir da revelação escrita, nós conhecemos o Senhor Jesus vivo e verdadeiro, o Verbo eterno de Deus, a palavra de Deus, a razão de todas as coisas. Em Cristo nós temos todas as respostas que Deus resolveu nos dar. Ou seja, Deus se autoexplica no Evangelho. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus, como nos brinda John Piper com aquele livro maravilhoso, Deus é o Evangelho. E Deus de fato é o Evangelho. E o Evangelho é a explicação de Deus, que Deus dá dele mesmo para nós. A sua revelação é a explicação dele para nós que a recebemos. Aí você diz assim, bom, já que o senhor está argumentando, já deu toda a argumentação, me mostre na Bíblia. Vamos ver algumas passagens. Primeira passagem, vamos ver a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, onde nós somos ensinados que só existe alguém capaz de explicar a Deus. Só existe alguém que pode explicar a Deus. E quem é esse alguém? E a palavra do Senhor nos diz assim, vamos ler a partir do versículo 6, que nos diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os, diz o texto, experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Pulamos, não vamos pular, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, diz o texto, oculta, a qual Deus pré-ordenou diz o texto, desde a eternidade. E diz a palavra, para nossa glória. E continua o texto, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Os poderosos não entenderam, o Império Romano não entendeu, o Sinédrio não entendeu, Herodes não entendeu, mas a quem é revelado o braço de salvação, nós entendemos. E diz o versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, o Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas, diz o texto, ele faz o quê? Meus queridos, escruta até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito? Você se explica, você que é homem do gênero humano, você se explica, mas veja bem o que a palavra nos ensina, né? O seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E diz mais a palavra do Senhor, ora nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Pulando no versículo 14, ora, o homem natural não aceita, diz o texto, as coisas do Espírito de Deus. Então, quem escreveu aquela letra, né? Ninguém explica a Deus, não aceita as coisas de Deus. Deus explica a Deus, não falando no pé de ouvido de alguém, não uma voz que ninguém ouve, só a pessoa. Isso pode ser esquizofrenia. Deus, ao se revelar no Monte Sinai, se revelou a Moisés e a todo o povo ouviu a revelação de Deus a Moisés. Que Moisés, né, ele conduziu nas tábuas escritas pelo dedo de Deus a sua, né, santa lei, a sua lei moral. Então, se você acompanhou o pensamento até aqui, você já deve ter, de fato, entendido por que dizer que ninguém explica a Deus é uma contradição da fé. É sim uma contradição da fé. É contradizer a fé, contradizer, meus queridos, o cristianismo como um todo, é contradizer o que a palavra de nosso bom Deus nos ensina. Você quer ver os fundamentos? Vamos para outra passagem bíblica. Desta feita, Lucas capítulo 24, versículo 27. Todos nós conhecemos o contexto, lembra? No caminho de Emaús, nosso Senhor Jesus ressurreto, a explicação de Deus para todas as coisas, todas as dúvidas do ser humano, encontra-se com dois dos seus discípulos, que não reconheceram de bate-pronto, não viram que era Jesus. E o Senhor Jesus tem que lhes explicar novamente quem Ele é. E Ele o faz pela palavra de Deus. Eu provo isso com o versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes, diz a versão fiel, o que dele se achava, diz o texto, em todas as escrituras. Toda a Bíblia versa sobre Jesus. Algumas partes, muito mais. Outras, mas também, mais um pouco menos. Mas tudo na revelação é sobre Jesus. Tudo. Não tem nada na Bíblia que não seja sobre Jesus. E o texto aqui é claro, em todas as escrituras, ou seja, Deus está muito bem autoexplicado na sua revelação. Deus explica, só Deus, só o Espírito Santo, ele domina de forma absoluta e total o conhecimento sobre ele mesmo. Sobre o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ao dominar total e absolutamente o conhecimento sobre si mesmo, sobre o único ser de Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revela aquilo que nós precisamos saber para sermos salvos. Tudo que nós precisamos saber para sermos salvos está absoluta e também plenamente revelado nas Sagradas Escrituras, que revelam, como nós acabamos de ler, é tudo. Todas as Escrituras nos falam do Senhor Jesus, o nosso Redentor, que é a revelação. A revelação, assim como a Bíblia é a revelação de Deus, revelação do Espírito Santo. O autor, são muitos autores, mais de 100 autores, alguns, né, colocam aqui. Eu acredito que é um pouco menos, acredito que uns 37, por aí. Mas uns dizem que tem mais autores, não importa. O que importa é que o único autor autoritativo da Bíblia é o próprio Deus, revelando para nós. Isso demorou mais ou menos 1500 anos para ele fazer. A revelação é progressiva, começa com
Moisés, no Gênesis, termina em todo o Pentateuco, e até um Salmo 90, né? E termina com João no Apocalipse, se bem que muitos creem, eu estou entre eles, que o Evangelho de João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Então fica ali pertinho o Evangelho e o livro do Apocalipse, das últimas coisas. De Moisés a João, é tudo sobre Jesus. Todos os 66 livros da Bíblia, a Bíblia canônica, né? Todos os livros da Bíblia, né? Toda a Escritura nos fala de quem? Da revelação viva. Falamos que tem a revelação escrita, a Bíblia, que nos explica, a explicação que Deus nos dá a respeito dele, mas a maior de todas as explicações, ou a explicação que a Bíblia nos dá é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia é a revelação, anote isso, a Bíblia é a perfeita revelação escrita a respeito de Jesus. E o nosso Senhor Jesus, segundo o Evangelho de João, uma parte muito importante das Sagradas Escrituras, no capítulo 1, nós temos esses versos lindos que nos falam da explicação de Deus. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 2. Terceiro agora, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz, versículo 5, a luz, diz o texto, resplandece nas trevas. E, diz o texto, as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui começa essa bênção chamada Evangelho de João, que o Espírito Santo nos deu para nós entendermos que a palavra de Deus viva, a palavra escrita é a Bíblia, e a palavra viva é o Senhor Jesus. E no Senhor Jesus, a partir da Bíblia, nós somos notificados de toda a verdadeira explicação a respeito de Deus dada por Ele mesmo. Ou seja, Deus se autoexplica nas Escrituras, nos informando de como nós podemos, de fato, sermos salvos, de como adorar, de como viver para Ele. Todo o conteúdo da Bíblia é salvífico e ético. Nos salva e nos aperfeiçoa em santidade. Uma vez salvos, somos convertidos todos os dias para servirmos ao Senhor com alegria, singeleza de coração, destemor e sabendo que Deus pode ser explicado sim por Ele mesmo. Esse é o ponto que eu quero a partir de agora desenvolver um pouquinho. Se você observar no que nós já vimos, nós precisamos visitar o Evangelho do Espírito Santo, ou os Atos do Espírito Santo, o livro dos Atos, que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo conduz Filipe, nosso presidente Samuel Santos pregou um sermão abençoador, maravilhoso, na abertura do presbitério, a respeito da nossa necessidade de evangelizar. Testemunhar como diácono Filipe, discípulo Filipe, foi transportado pelo Espírito Santo, foi primeiro conduzido no poder do Espírito, diz a palavra do Senhor, pelos anjos do Senhor, e depois pelo Espírito arrebatado, harpazo, para continuar a obra de evangelização. Só que no intermédio ele tem o contato com aquele famoso eunuco da rainha da Etiópia. Todos nós conhecemos a história. O que eu quero frisar é os versículos de 32, do 31
que é a chave do que nós queremos dizer. Aqui o verso 31 diz assim. O 30, todos nós lembramos, né? Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías, a autoexplicação de Deus, e perguntou, compreendes o que vens lendo? Filipe perguntou ao eunuco. O 31, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Não venha com essa de que ninguém explica Deus. Deus se explica pela Escritura e nós pregadores usamos a Escritura para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus, para que Deus seja explicado a você, aquilo que você precisa saber a respeito de Deus para você ser salvo. Essa é a grande função da igreja, quando a igreja evangeliza e centraliza a sua mensagem no perdão de todos os pecados, a igreja está a explicar aquilo que Deus permitiu que nos seja explicado. Evangelizar é explicar aquilo que Deus quer que nós expliquemos a respeito dele a todas as pessoas que quiserem ouvir, é claro. Se você não quiser ouvir, não tem o que fazer. O texto continua, diz o eunuco. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Isaías 53, né? Todos nós sabemos. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, nem lhe poderá descrever, diz o texto, a geração, porque da terra a sua vida é tirada. É toda a descrição que o Isaías 53, 700 anos antes, revelado pelo Espírito Santo, explicado pelo Espírito Santo, ele faz sobre o Monte Calvário, sobre os acontecimentos no Calvário, sobre a morte redentora do Senhor Jesus, que em sua morte matou a nossa morte e em sua ressurreição dá origem à nossa vida eterna. Nós morremos na morte de Cristo para o pecado e nascemos em sua ressurreição. Em breve todos estaremos vivendo em tal condição de eternidade, de paz, de graça, de misericórdia. Está tudo bem explicado. O texto continua, versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta Isaías, né? Fala de si mesmo ou de algum outro? Aí vem a chave da questão. 35. Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. Faltou ler o artigo definido. Não anunciou-lhe as dúvidas, não anunciou-lhe a igreja, não anunciou-lhe seja lá o que fosse, mas anunciou-lhe a Jesus. Jesus é a razão de ser da Bíblia. E explicar Jesus é a relação, a razão de ser da evangelização. E ao fazermos isso, Deus está sendo explicado por si mesmo. O Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, por ele ser pessoa do ser de Deus, a Deus ele explica a todo aquele que quiser ouvir, né, pelo Evangelho, a sua santa palavra. Aí você me pergunta, já estamos nos aproximando, tem um pouquinho de calma, estamos chegando no final. Aí você me pergunta, mas peraí, o senhor falou que é o perdão. Sim, perdão é a vida do crente. Perdão, ele é o coração pulsante do Evangelho. Perdão é a explicação de Deus para o pecado. Perdão é a explicação de Deus para a sua vida. Até hoje,
A explicação que Deus tem para te dar é perdão. Se você aceitar o Evangelho, se você crer em Jesus, se você receber ao Senhor Jesus em seu coração, o ter como Senhor e Salvador de sua vida, você tem a explicação de Deus. E você verá por ela. E tudo isso só se apropria pela fé. O problema do hino lá, não vou chamar de hino, que é uma ofensa à inódia cristã, já em 2000 anos de história, que os cristãos eles cantam a Deus agradecendo, nós cantamos a Deus agradecendo por tão grande salvação. Numa letra que em momento nenhum fala de Jesus. Eu procurei pesquisar quem são os autores, o que é que eles fizeram. Não julgo que eles fizeram nada de importante, na verdade eles fizeram um desserviço à causa do mestre, dizendo que Deus não tem explicação. Ninguém explica a Deus. Mas como nós vamos pôr um argumento que de fato não nos autoriza a cantarmos hinos assim, canções assim, músicas assim em nossas igrejas? Como nós podemos repudiar esse assalto que as trevas da ignorância do Evangelho têm feito em nossas igrejas, até na minha? Como? Na minha não, na qual eu sou ministro, servo do Senhor. Como nós vamos rebater essas coisas tremendas e pelo perdão, no Evangelho, explicarmos Deus, naquilo que Deus quer ser explicado e, portanto, como eu já falei, se auto-revela e se deixa ser conhecido. Ele nos deixa conhecê-lo. Vamos para a carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16, onde diz assim a palavra do Senhor. Todos nós conhecemos, é o texto básico da reforma, o texto básico da fé cristã, o texto básico de qualquer coração que entenda a explicação que Deus dá sobre ele mesmo. Vamos lá. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, diz o texto, de todo aquele que crê. Repetindo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Todos nós sabemos que o Evangelho vem primeiro aos judeus e em seguida aos gentios, aqui representados pelo grego. O texto continua e diz o versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Repetindo, porque ele dá um porquê, é porque junto aqui, a razão de. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio, diz a Nova Versão Internacional, uma justiça que do princípio, diz o texto, ao fim, detalhe, pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aquele que atentou para a autoexplicação de Deus no seu santo evangelho, que recebeu o perdão de todos os seus pecados, passados, agora no presente, e aqueles que ainda virão lá no futuro. Aquele que se pecar confessa, e ao confessar é purificado de toda injustiça. Aquele que depende de Jesus por todos os dias da sua vida. Perdão, estamos falando do perdão. Aquele que é crente em Jesus, ele tem toda a explicação. Ele sabe que Deus se explicou. Ele sabe que Deus lhe dotou pela palavra de Deus, lhe presenteou com todo o conhecimento e toda a explicação de tudo quanto ele precisa saber para saber que Deus se explicou. E como eu sei que Deus se explicou a mim, Jesus? Eu sei que Deus se explicou a mim por Jesus. Eu sei que Deus se explicou a você
por Jesus. Eu sei que Deus se explica por Jesus no seu Evangelho. E Cristo Jesus nos perdoando de todos os nossos pecados. Eu sei que Deus tem explicação. A sua explicação é o seu amor em Cristo por nós. Todo o depósito de amor soberano, perfeito, eterno, como de Jeremias 31, o 3, de longe me deixou ver o Senhor. E o que foi que o Senhor me deixou ver, olhando para Ele ainda de longe? Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Você quer explicação para a sua vida a respeito de Deus? Eu solicito a você que você creia no Evangelho. Não, eu já sou um crente, eu sou membro do presbitério do centro do Recife, uma das nossas igrejas. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou membro da Igreja Evangélica do mundo todo. Eu sou cristão. Não enjeito nada disso. Você é nominalmente meu irmão. Mas você não pode compor hinos, músicas, canções, escrever letras que digam que Deus não se explica. Que Deus já é você e falou para você que ninguém explica a Ele. Ele se explicou. E Ele se explica pelo Evangelho da soberana graça de Deus. Por isso é uma ofensa ao bom senso, à sensibilidade de quem escuta e uma mácula às bocas dos crentes enunciarem conceitos pós-modernos de mentes. É um conceito pós-moderno. E é um conceito herético. Porque sabe onde isso vai dar? Uma coisa herética chamada deísmo. Nós somos teístas, nós cremos na cruz, que sinaliza de forma vertical a transcendência de Deus e de forma horizontal a sua imanência. Deus nos visita, Deus interfere, Deus intercede, Deus protege, Jesus Cristo salva. Tudo isso é parte da explicação que Deus dá dele mesmo. Nós não somos pregadores das nossas doutrinas. Nós não somos pregadores das nossas coisas, dos nossos pensamentos. Sim, o que é deísmo? Deísmo é simples. Deus criou o mundo e foi embora. É o Deus totalmente oculto, longe, foi para ninguém sabe onde e ninguém sabe o seu paradeiro. Vocês sabiam que praticamente todas as religiões, que eu não vou citar o nome de nenhum aqui, mas todas as religiões avessas ao cristianismo, eles têm um pouquinho de deísmo no seu coração, ou muito de deísmo na sua apresentação. Ah, tá, existe Deus, mas ele foi embora. Está bem longe, não. O Deus está perto. E deve ser temido porque nos perdoa. E deve ser amado porque nos perdoa. E deve ser conhecido porque ele se explicou. E como ele se explicou? Ele se explicou no Evangelho. Como você pode dizer que você tem um relacionamento com esse Deus em Jesus? Quem vê a mim vê o Pai, disse o Senhor Jesus. Você nunca vai ver o Pai, mas ao ver Jesus, a ter Jesus em seu coração, você tem o Pai e o Espírito Santo. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo em Jesus. Nosso Senhor Jesus nos comunica ao Pai, nos comunica ao Espírito Santo, nos comunica essa tão grande salvação. Nosso Senhor Jesus é a explicação maior do amor de Deus por nós e do seu perdão total em seu perfeito e santo Evangelho. Você acompanhou o pensamento, você entendeu? Tem muito mais coisa. Por essa primeira mensagem de 2024, retornando das férias, não dá para esgotar todo o assunto. Durante o ano nós vamos tentar
não voltar a analisar. Mas eu agradeço a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus, né? Estão dentro do seu propósito. E a propósito, a nossa igreja presbiteriana, ela é singular, né? Nessa economia evangélica no Brasil e no mundo. A nossa igreja presbiteriana, ela é conciliar, governada por concílios, assim como Deus nos revela em sua palavra. Nossa igreja presbiteriana é confessional. Nós confessamos, entre outras coisas, que Deus se revelou. A nossa confissão de fé já começa dizendo onde está a revelação de Deus, ou é a revelação de Deus, a escrita, e em seguida nosso Senhor Jesus. Sim, porque a revelação escrita nos fala do Verbo vivo, do Senhor, da glória, e nós, né, por Jesus somos salvos, no amor do Pai e no poder do Espírito Santo, na graça do Filho. E é maravilhoso, né, congregar numa igreja que é conciliar, governada pelos concílios. O nosso presbitério, por exemplo, é confessional, mas tem uma terceira coisa. Nossa igreja presbiteriana é pactuante. Qual a chave hermenêutica para se entender a palavra de Deus? O pacto. O Cristo dos pactos nos visitou por ter um pacto eterno com todos aqueles, os pactuantes. Antes que os pactuantes existissem, o pactuante por excelência, o Deus único que é Pai, é também Filho e é o Espírito Santo, um só ser em três pessoas distintas, Deus pactuou a nossa salvação. E de volta, nós confessamos que Ele o fez e nós cremos que Ele o fez e é um dom dele em nossas vidas e, portanto, nós ficamos assim no estado de uma felicidade que não tem tamanho. Jubilosos, porque Deus se explicou para nós. Deus nos explicou essa parte do seu ser, que é infinita, perfeita e eterna. Deus nos explicou o seu amor em Cristo Jesus. Deus já comunicou, já explicou para você quem era aquele, o servo sofredor de Isaías 53. Deus já testemunhou no poder do seu Espírito Santo, do coração dele para o teu coração, que Deus sempre esteve à tua procura, até que naquele dia maravilhoso ele te encontrou. E de longe Deus deixou você ver que com amor eterno ele te amou. Você já compreendeu essas coisas tão lindas que são a base do que nós cremos, da fiel e perfeita explicação do amor de Deus. Aí você, se você for muito curioso, né? Mas por que eu sou tão amado por Deus? Essa explicação ele não deu. Duvido que exista em algum lugar, ou mesmo no céu, que ele possa nos dar essa explicação. Porque Deus nos escolheu e não outras pessoas. Talvez até pessoas melhores do que nós somos. Mas ele assim o fez, por amor e por causa dos nossos pecados, para nos perdoar. De todos eles, Deus se explicou na cruz. Você entendeu a explicação? Se você entendeu a explicação, a autoexplicação de Deus, no Evangelho, no seu amor, no perdão. Repetindo, deu uma pausa, né? O computador aqui deu um probleminha. Se Deus explicou-se a você no seu Evangelho, no seu amor, no seu perdão, em todos os cuidados que Deus teve e tem para com você por toda a sua vida, o que é que você tem a fazer? Domingo, convido a todos para nós estarmos adorando a Deus. Retorno
Esse é o retorno virtual, mas vamos ter o retorno físico, pregando a palavra do Senhor, as explicações de Deus para as nossas vidas, e que a palavra do Senhor, as explicações de Deus alcancem o propósito eterno que o Senhor as designou, que nós tenhamos paz, alegria, esperança, nós possamos desfrutar desse amor eterno com o qual Ele nos ama a todo tempo. Com amor eterno te amei, mas aí, mesmo que pareça, está levando para um momento lá na eternidade. Esse momento lá na eternidade é agora. Deus ama você, meu querido irmão, minha querida irmã, membros do PCRE, membros das nossas igrejas, membros da SAF, senhoras, senhores da UPH, criancinhas da UCP. Deus nos ama com amor de sempre. Deus nos ama com a sua suprema explicação. E qual é a explicação de Deus? O perdão, o amor eterno, que em Jesus Cristo Ele nos amou. Guarda no coração, guarda na mente, guarda na vida. Louve a Deus nesse domingo, adore ao Senhor. Com todas as forças do seu coração, tenha paz, tenha vida, tenha esperança. E o Senhor, cure também as nossas mentes de tanta coisa estranha que tem tentado roubar o evangelho da igreja. Que a explicação de Deus esteja nas nossas mentes, nossas vidas, nossos corações, a todo tempo, em todo momento, e que assim, bem explicado o evangelho, eu espero ter feito o melhor possível. Nossa morte morreu na morte de Cristo e nossa vida nasce em sua ressurreição. Que Deus, pois, aplique a explicação em nossas vidas, em nossos corações. O servo sofredor é Jesus, o servo vencedor é Jesus. Ele é o nosso Deus, nosso Salvador, Deus o Filho, que é glorificado em tudo pelo Espírito Santo. Assim o Espírito Santo faz em nossas vidas, nos leva a glorificar Jesus a todo tempo, para que Deus o Pai, por Jesus, seja glorificado. Que nossas vidas sejam vidas de glória, que a glória da explicação do Pai, do Filho e do Espírito Santo habite em nós ricamente o Evangelho da soberana graça de Deus. Escutou até o final? Um abraço. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, com os inimigos também. Estamos à sua disposição. Quaisquer dúvidas, o que você precisar, dentro das nossas possibilidades, estamos à sua disposição. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, que Deus te abençoe com a suprema e absoluta explicação dele mesmo, o perdão no Evangelho. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Amém e amém.